Boa tarde, nós estamos aqui, a Márcia Sena, da Senior Concierge, a Neila Chamas, da ETC Intercâmbio, e eu, Lígia Veloso Espino, da Companhia de Idiomas. O que nos une hoje? Como vocês já viram pelo tema que a gente divulgou, nós vamos falar sobre longevidade e quais são os desafios, como é que o mercado, as empresas, a sociedade estão enxergando e agindo em relação à mudança demográfica que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. A população tem vivido mais e, com isso, a gente enfrenta desafios. Então, eu vou passar a palavra para a Neila, ela vai falar um pouquinho da ETC, né, Neila? E aí, o que a ETC tem feito, por exemplo, para olhar para esse público 50 mais, 60 mais? A ETC, ela já existe, né, há mais de 10 anos, e nos últimos 5 anos a gente viu realmente o interesse por parte das pessoas, né, acima de 50 anos, de realizar também um sonho, né? Então, muitos delas já iam lá na agência, né, para realizar o sonho do filho, e após concluir ali a matrícula e tal, sempre perguntavam: e para mim não tem nada? E a gente tem. Então, começou a surgir muito dessa procura. Na Europa, é muito forte as pessoas aposentarem, né, e migrarem para outros países, seja para fazer um curso de idioma mais curto, seja para fazer um curso mais longo, mas eles já têm essa cultura. Então, algumas escolas da Europa já existiam esse programa, porém, o mix de nacionalidade era muito, muito europeu. E nos últimos 5 anos tem crescido muito o número de brasileiros que estão realmente querendo ir para fora para fazer muito mais do que um pacote turístico, ou seja, ir para aprender o idioma. Então, inglês, espanhol, francês, italiano, é a opção das pessoas aí acima de 50 anos. Então, a gente não surgiu, a empresa não surgiu para esse público, mas a gente realmente enxergou que tinha bastante mercado e que a gente tinha que olhar para eles de uma forma muito carinhosa, né, diferenciada. Então, assim como as crianças, quando vão estudar, né, por 5, 10 anos, ele precisa de uma estrutura, de uma metodologia diferenciada para essa idade, as pessoas acima de 50 anos também precisam, né? Então, eles gostam de estar numa sala com pessoas acima da sua faixa etária, porque o aprendizado acaba sendo próximo, o tipo de assunto, né, é de interesse comum. Então, apesar da gente ter pessoas que gostam de estar no meio do jovem, né, que é o intercâmbio, geralmente, a grande maioria é jovem, é universitário. Apesar deles gostarem muito desse público, mas quando vai falar de estudar ali no dia a dia, ele prefere estar com pessoas da sua idade. Então, a gente tem esses 2 perfis de cliente que a gente consegue atender muito bem. E está sendo bem gostoso trabalhar com eles, porque muitas vezes é um sonho antigo, né, que eles tiveram lá atrás, e antigamente era a forma, né, da vida era casar, ter filhos, e não tiveram muitas vezes a oportunidade. Quando ele chega numa idade que ele já formou filhos, né, que já fez tudo o que tinha que fazer, ele falou: pô, por que não, né, estudar lá fora? Então, um programa que a gente trata com bastante carinho e que a gente vê mesmo como é o nome crescimento. A gente chama ele de juventude acumulada, e trata assim, e a gente trata ele como, não por ser diferente ou especial, mas por ser realmente algo novo e alguma coisa que a gente tem que fazer de diferente para atender esse público que é diferente, né? A gente aqui também na Companhia de Idiomas trabalha com idiomas um pouco diferente, né, no meu caso, a gente até parceiro, né, indicações, porque a gente trabalha com cursos, mas aqui no Brasil, e a gente oferece vários formatos de cursos. A gente tem na tela, que é curso à distância, ao vivo, assim como a gente está fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Nós temos também o iLearn, que é um curso, uma plataforma online para curso de inglês. Na tela, que é à distância e online, aí é para qualquer idioma. E a gente também tem a modalidade Chat Club, que é um clube de assinaturas, e aí tem aula de inglês e de espanhol, é uma coisa mais livre, mais voltada para a conversação. O que a gente criou nesse ano foi o Idiomas 60 mais, pensando nesse público-alvo e como é que a gente pode, de alguma forma, inseri-los e fazer com que o idioma seja não só
uma ferramenta, porque muita gente começa uma segunda carreira, a gente tem visto isso, tem lido a respeito, eu tenho visto isso, muitas pessoas estão começando uma segunda, uma terceira carreira, depois dos 50, dos 60 anos, e também não tiveram oportunidade lá atrás, e agora precisam do idioma. Então, como é que a gente pode abordar isso de uma maneira diferente? Como é que a gente vai tratar o idioma, a metodologia? Eles têm outras demandas, né? E pode ser também simplesmente uma questão de conhecimento, de cultura, se manter ativo, estudando. Né? E é maravilhoso porque realmente estimula o cognitivo, estimula o mental, né? Sim. Então, realmente é bem bacana, as duas áreas. E como é que eu me ensino aqui, né? Bom, eu montei a Senior Concierge a partir de uma experiência minha, uma experiência pessoal de dor, de sentir na pele algumas dificuldades. Eu trabalhava na área farmacêutica, em multinacionais, e, como vocês podem imaginar, era uma agenda bem atribulada, né? Então, viagens, reuniões, teleconferências, compromissos, então, tudo muito apertado. Nesse momento, eu já tinha minha mãe com uma saúde mais debilitada, já tinha há vários anos, e, de repente, no final de 2014, meu pai começou a ter uns piripaques. E aí, o que aconteceu? Eu me vi numa posição, executiva, mãe de 4 filhos, esposa, filha, quer dizer, todos aqueles papéis que a gente tem, e eu me vi, assim, estrangulada numa situação que eu não podia dar suporte para os meus pais no momento que eles mais precisavam, né? Então, meu pai estava passando mal, minha mãe tinha que correr com ele para a emergência, e eu estava em outro país, né? Então, como é que você faz isso? E aí, naquele momento, me veio, assim, como que uma luz, e veio uma coisa para mim, assim, bom, assim como eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, essa dificuldade de precisar de ajuda, né? E deve ter outros filhos que estão passando por isso, né? Então, eu comecei a pesquisar essa área e ver o quê? Que, como você disse, Lígia, está tendo uma mudança demográfica e social, sociocultural no Brasil. Por quê? Até 20, 30 anos atrás, você tinha sempre uma mulher que não trabalhava, uma mulher da família, uma esposa, uma tia, uma irmã, que não casou, não trabalha, é dona de casa, ela ficava meio que automaticamente responsável por acolher os idosos da família. Então, ela fazia esse papel de levá-lo ao médico, levá-lo para fazer exame, ao supermercado, à feira, quer dizer, a atividade social e mesmo de saúde desse idoso estava ligada às mulheres da família. E hoje, onde é que está essa mulher? Trabalhando. Está no mercado de trabalho. E cada vez mais, né? Como nós. Então, assim, eu me vi naquela situação. Menores, né? Exatamente, menos filhos. Né? E muita mobilidade, então, às vezes a pessoa nasce ali na sua família, né? Ou você muda, você está numa outra cidade, então você não tem mais aquela estrutura familiar que você tinha antigamente. Isso, exatamente. Então foi por isso que eu criei a Senior Concierge, para ser um polo de serviços de suporte para esses idosos que ou estão morando sozinhos, ou eles moram com... É mais raro hoje morar com os filhos. É cada vez mais raro, por isso que você acabou de falar, Neila. E, então, assim, ele não está debilitado, totalmente debilitado, mas ele precisa de alguns suportes. Então, a gente tem, por exemplo, um serviço que chama Sênior Interativo, que é justamente isso. A família contrata 2, 3 vezes por semana para... Esse Sênior Interativo, ele é bem interessante, que ele foca em 3 pilares. É o físico, o mental e o social. O que a gente vê muito com esses idosos? Muitas vezes eles vão se isolando dentro de casa, por quê? Porque ele já não tem uma boa mobilidade, ele tem medo de cair, ele começa a não sair de casa, e daí ele começa a se isolar socialmente. Tudo fica difícil. Eu queria ir na casa da minha prima, mas ela mora 20, 30 quilômetros aqui, como é que eu vou? Sozinho. Então, assim, e o isolamento social, o que ele faz? Você começa a ter depressão, você começa a ter problemas psicológicos, né? E daí, com isso, você vai decaindo também a saúde clínica. Então, a gente começou a pensar, eu, a partir das minhas dificuldades, principalmente com a minha mãe, com a saúde dela, com os problemas que ela tinha, para criar os serviços. E hoje a gente está aí no mercado e muito felizes. Eu tenho um trabalho que... e é um trabalho que vocês também sentem,
que traz uma recompensa, assim, né, espiritual para a gente muito grande. Porque eu acho assim, a questão da saúde fez com que as pessoas, faz, né, com que as pessoas vivam mais e muitas delas bem. Isso. Você chega a 80 anos, 90 anos e você está bem de saúde. Então, se você está aposentado, né, você se aposentou, você vai querer fazer outras coisas. Ou trabalhar, ou ter um trabalho meio período, ou fazer alguma ação social, retribuir para a sociedade aquilo que você ganhou, ou vai curtir a vida, vai fazer coisas que você não teve condição de fazer antes. Então, tem a questão, eu acho que tem a questão da saúde, que pode sim, né, isso acontece, é fato, né, de a saúde debilitar e você depender de outros membros da família, mas você também tem uma outra que é, a pessoa envelhece bem, mas ela precisa ser inserida nessa sociedade. Eu acho que hoje a questão que está mais atenção assim, das pessoas que estão aposentando é se preparar para a aposentadoria, né? Sim. Porque vem de uma vida tão ativa, e se você não se preparar para aquilo, você vai levar, após, né, a aposentadoria, uma vida que pode realmente ter vários problemas psiquiátricos ou psicológicos por conta da não preparação. Então, o mercado, né, e, enfim, a população, ela precisa realmente absorver muito bem essa pessoa que tem agora tempo, né, disponibilidade, para que torne prazerosa a vida dela depois dos 60, dos 70, enfim. Então, eu vejo que as pessoas estão querendo envelhecer, mas com qualidade, né, e não mais aquela vovozinha né, que ficava em casa fazendo coxa. Não, as pessoas estão saindo, as pessoas estão querendo interagir, querendo fazer coisas novas, viajar. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E, por um outro lado, cabe a nós, empreendedores, né, prepararmos todos os nossos serviços, todos os nossos produtos para essa geração aí, né, dos 60 a mais, 50 a mais, porque eles têm necessidades específicas, sim. Eles têm gostos específicos e eles são extremamente fiéis às marcas. Então, é uma grande oportunidade também, né? Porque ele sabe o que ele quer, ele é maduro, ele é experiente, já vive tudo, e ele fala, eu quero assim, eu preciso assim, né? Então, a gente tem que estar realmente apto a responder a essa população. Eu fiz uma pesquisa quando a gente decidiu focar nesse público e oferecer cursos para esse público, e encontrei muitas empresas que já estão trabalhando, né? Eu encontrei a Márcia, assim, fazendo essa pesquisa, mas já tem academia voltada para esse público. Tem empresas nascendo com isso, né? Voltada para esse público. As faculdades já estão com horário alternativo, oferecendo cursos que eles chamam de terceira idade. A Jane Fonda fala em terceiro ato, a gente agora tem falado mais em 50 mais, 60 mais, para ser algo positivo, né? Porque terceiro ato é positivo, a gente pode chegar muito bem, né? E eu acho que o fato que a gente também depende de como é que a gente enxerga a velhice. Se a gente tá com uma faixa etária em que a gente viu, como você, viu seus pais, eu também, e a gente está num momento que você já está partindo para uma outra etapa da vida, como é que você enxerga a velhice? A gente vai ter que ressignificar isso, porque se a gente olhar para trás, como eram os nossos avós, bisavós, né, você fica com uma imagem da velhice que pode ser algo muito limitador, que você fica em sociedade fora de casa, você não pode fazer mais nada, né? E a vida hoje está mostrando que isso é outra coisa, é um outro paradigma, né? Eu acho que isso está quebrando. Já se diz que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, né? Então esse bebê já nasceu. Então, e aí, né? Você se aposenta com 70, sei lá, você tem que sempre aí. Ai, meu Deus, será a hora? Não pode, né? Realmente a gente tem que olhar com um olhar muito positivo para isso, né? Vamos construir o que a gente pode fazer, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu deixei para trás que eu gostaria de resgatar. Eu estava comentando com elas que eu li uma história de um senhor que está com 90 anos e ele, na época que ele foi jovem, não pôde fazer faculdade, não tinha faculdade lá pública em Ribeirão Preto, ele não tinha condição de pagar por uma faculdade, fez curso técnico, se aposentou já há mais de 30 anos,
E depois que a esposa morreu, ele decidiu, ele chegou a cuidar de orquídeas, mas aí por problemas de saúde, para mantê-las assim, né? Tinha que usar os produtos químicos, isso estava prejudicando, e aí ele falou, bom, acho que agora eu vou fazer aquilo que eu tinha muita vontade de fazer. E aí ele prestou um curso, prestou o vestibular para arquitetura, e ele agora está estudando arquitetura com 90 anos. Não é? Fantástico. Assim como ele, a gente vê muitos exemplos já na prática disso, né? E um dado interessante é que nos últimos 5 anos houve um aumento de 70% de inscrições no Enem para pessoas acima de 60 anos. Ou seja, olha que número maravilhoso, né? A gente está falando de pessoas que estão ainda ativos, estão querendo, de fato, trabalhar a cabeça e se manter ativo mesmo e com qualidade, né? Então, isso é maravilhoso, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Meus pais são... meu pai se aposentou com 50 anos. Naquela época. Cada vez mais. Isso. E ele se aposentou e ele falou, eu não quero mais trabalhar, foi uma decisão dele. Mas aí ele se voltou para outras atividades. Então, ele virou síndico do prédio, né, cuidava das coisas da família. Então, ele nunca ficou parado. E ele e minha mãe, assim, todos os anos eles viajam, cada hora eles estão planejando uma coisa. Então, assim, o exemplo que eu tenho em casa é um exemplo muito positivo, né, do envelhecimento. E eu quero realmente seguir nessa linha. Temos uma pergunta ali, né? A Rosângela Souza comentou, como descobrimos que o cérebro tem plasticidade, que podemos regenerar neurônios com atividades e exercícios mentais, é muito importante termos no mercado serviços que ajudem o público 60 mais a exercitar o cérebro, o físico, e também motive as conexões sociais. Exatamente. Tem uma pesquisa, né, os cientistas, eles acreditam que, assim, a proteção do bilinguismo decorre de diferenças cerebrais. Existem estudos que mostram que a gente usa o cérebro, várias partes do cérebro, quando a gente aprende ou pratica um ou mais idiomas. E isso faz com que você mantenha essa plasticidade, você exercite não só idioma estrangeiro, mas tem uma palestra do professor neurologista Fabiano Morim. Ele é professor da Casa do Saber, e no canal do YouTube tem uma pequena palestra dele, e ele fala que estudar um idioma estrangeiro retarda em até 5 anos o eventual aparecimento de Alzheimer. Que hoje é a doença que mais preocupa, né? Mais preocupa, que não ocorria tanto no passado, porque as pessoas não queriam tanto. Exatamente. Então, por isso que todo mundo fala assim, nossa, mas parece que uma epidemia. Não, é que as pessoas estão vivendo mais, estão tendo... de outros problemas que agora são solucionáveis pela medicina. Exatamente. Outro dia eu ouvi uma entrevista do Dr. Davi Wippe, ele falando assim, né, que hoje tem pessoas que chegam a ter 3 cânceres diferentes. Por quê? Porque o avanço da medicina já vai curando, aí aparece um outro em outro lugar depois de 10 anos, enfim. Então, essa é a nossa realidade, né? Então, a gente tem que escolher viver bem mesmo. E para viver bem, você tem que estar com a cabeça boa, né? Então, trabalhar a cabeça é algo que eu acho que é o mais fundamental. Né? Por isso que essa questão também de como é que você enxerga a velhice. Você está bem, né, fisicamente, mentalmente. Isso. Aí você até tem forças para fazer determinadas coisas, né, que nem são, às vezes, né, para a sua idade. Olha, vocês me fizeram lembrar, assim, até o ano passado, a gente fez vários cursos de informática para a terceira idade, mas de uma forma gostosa. Então, a gente fazia assim, a gente fechava numa casa de chá ou num café legal, e chamávamos pessoas daquele bairro, daquela região, providenciávamos o transporte, a gente fazia, e levávamos o professor para lá. Então, eram, em geral, 2 meses, aula uma vez por semana. E aí, eles iam aprender, mexer no WhatsApp, mexer no Facebook, tirar selfie. Era só coisa gostosa. Porque o dia a dia, né? Não ia ser programador, né? Fazer uma planilha de Excel, não é isso? Não era isso, eram coisas que, ao mesmo tempo, eles estavam ali se socializando. Sim. Eles saíam dali, eles podiam se socializar com a família, porque daí eles conseguiam entrar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, curtir as coisas que os netos publicavam e comentar, né? Que daí os netos ficavam enlouquecidos. Mas isso é uma forma de exercitar a mente, né? Porque através dos jogos, do smartphone, dos tablets, isso é excelente para a terceira idade.
E promover essa socialização, né? E até o físico, porque eles saíam de casa, eles tinham que se movimentar, comiam coisas diferentes. Então, assim, essa foi uma experiência muito bacana que a gente deve repetir esse ano. Quem sabe a gente repete, faz uma coisa juntas, né? Eu entendo que, assim, o conhecimento, ele é importante em toda a fase da vida, mas manter o cérebro em exercício nesse momento aí de terceiro ato, ou 60 mais importante ainda. E aí pode ser através de jogos, como você falou, pode ser através de curso, pode ser através de viagem, um outro trabalho. E aí tem uma outra questão que você estava falando, eu pensei que à medida que você vai ficando mais velho, e algumas pessoas morrem, você também fica com o seu ciclo de amizades ali um pouco mais limitado. Então, essa parte social também é importante, porque isso pode mexer com o emocional. E aí o fato de você ter outras pessoas, poder fazer um curso, que tenham pessoas ali da tua faixa etária, que não tem desafios, como uma academia, tem academia própria voltada para esse público-alvo. Então, você não se sente à vontade numa academia que tem gente mais jovem, sarada e tudo mais, que tem um outro perfil, está lá por um outro motivo. Então, você tem um ambiente para aquilo, você vai encontrar pessoas da mesma faixa etária. Né? Isso é muito bom mesmo. Legal. A Karina tem uma pergunta. Tem uma pergunta sobre a integração intergeracional. Quais serviços vocês três oferecem que motivem a integração entre gerações ou o contato dos 60 mais com a gente jovem, para que aprendam e ensinem? Bom, através do intercâmbio, a gente, como eu até falei lá na frente, a gente tem duas opções, né? Primeiro, que é o normal da pessoa estudar junto, né, com pessoas de qualquer idade, e geralmente é com universitários, então ali na faixa dos 20, aos 25. Então, a pessoa vai ser inserida numa turma normal. Então, dali você vai fazer amigos, né, no seu dia a dia dentro da sala de aula, sair, vai ter as atividades também voltando para essa faixa etária. Então, na parte do intercâmbio do programa normal, que é o curso de idiomas, a gente consegue atender muito bem. Inclusive, tem gente que prefere, né, esse perfil, fala, eu tenho cabeça jovem, eu quero andar com jovem. E aí ele vai começar no curso na segunda-feira, que ele quiser, não tem que ficar, né, no grupo. E aí a gente tem o Juventude Acumulada, que é exatamente para as pessoas que se sentem mais confortáveis em ficar com pessoas acima de 50 anos, e não com jovens. Então, a gente, dentro do intercâmbio, a gente consegue fazer essa intergeração, né, funcionar bem, bem bacana. No nosso caso também, porque se, por exemplo, a pessoa não quiser montar, por exemplo, um grupo, né, com pessoas da mesma faixa etária, ela pode, no caso do Chat Club, ela vai estar lá dentro de um grupo pelo nível, e ela pode fazer com pessoas de várias faixas etárias. Eu acho que isso também é saudável. Né? Eu acho que você pode ter tanto lado, depende da pessoa. Se a pessoa quiser buscar, né, essa interação com várias gerações, bacana. Se a pessoa não quer tanto, assim, não quer essa exposição, você tem a possibilidade de oferecer algo diferente. No nosso caso, o que a gente faz é assim, a gente promove sempre, além desse curso de informática, que é bem desenhado para as pessoas mais ou menos da mesma faixa etária, a gente tem muitos passeios, né? Então, vamos para o Teatro Municipal, assistir uma ópera, uma peça, Sala São Paulo. Nós já fizemos também um evento no MASP. Enfim, a gente organiza passeios e a gente estimula que a pessoa da terceira idade vá com um filho, com sobrinha. Então, é muito comum ir uma filha, uma sobrinha, então, uma neta, né, ou um neto. Isso a gente costuma estimular, que é justamente para essas duas gerações verem, ou três gerações, perceberem que dá para fazer programa junto, que é muito bacana, que um complementa o outro. O que vocês acham do mercado corporativo? Porque a gente fala, né, a gente está falando coisas positivas e tudo mais. Como é que está o mercado corporativo? Eu também, na minha pesquisa, encontrei a Mature Jobs, e a Márcia conhece, e eles têm um foco justamente no 50 mais para oferecer emprego para esse público-alvo. Como é que vocês enxergam isso? O que vocês têm visto? Vocês têm observado alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é bem positivo, né, essa preocupação, né, de realmente preparar, né, pessoas acima de 50 anos para o mercado e as empresas contratar. Eu acho que no Brasil ainda tem um pouco de preconceito. Eu acho que
os jovens que mandam, mas na verdade, né, a experiência das pessoas que têm 50, 60 anos é maravilhosa. Então, eu acho positivo, acho que as empresas precisam também, né, das pessoas mais maduras, que conseguem enxergar de uma outra forma, né, mais a médio e longo prazo, porque hoje em dia a geração está tão imediatista, né, que não é complicado. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, mas eu acredito que no Brasil ainda existe um pouco de preconceito, não sei. É a realidade. Eu acho que a gente está anos-luz de países como o Canadá, os Estados Unidos e a Europa para isso, e as empresas não estão acordando para o fato de que a nossa população está envelhecendo, até os millennials vão envelhecer também. E aí, assim, uma coisa que eu vejo muito, e que até, assim, pelo que eu passei, existe uma geração que é chamada geração sanduíche, que são as pessoas entre 40 a 60 anos que trabalham, que muitas vezes têm filhos, adolescentes, estão focados na sua carreira e tem os pais começando a envelhecer. Então, como é que você lida com tudo isso? Como é que você dá conta de tudo isso? E se você está dentro de uma empresa, qual é o impacto para a empresa? Isso nos Estados Unidos e no Canadá é muito bem... tem estatísticas muito apuradas, muito claras, né? Isso tem um impacto na produtividade dessa pessoa. Ela está preocupada, ela está cansada, ela precisa se ausentar, ela precisa sair mais cedo para levar o filho ao pediatra e o pai ao geriatra. Sim. Então, tudo isso tem um impacto para a empresa, não adianta a empresa fechar os olhos para isso. Em algum momento, as empresas aqui no Brasil vão ter que olhar para isso, né? Que meu colaborador, ele é um ser humano e ele está sendo sanduichado aqui. Ele está precisando de suporte. Como é que eu, empresa, vou garantir isso? Porque as empresas hoje em dia, muito voltadas a causas muito nobres e importantes, como a inserção da mulher, né, no mercado de trabalho, como é que a diversidade, a orientação sexual, a diversidade racial. Como é que a gente integra todo mundo? Vai ter que pensar nisso. Como é que eu integro? Uma pessoa de mais de 60 anos, que é rica em experiência, em maturidade, né? Em jogo de cintura, sabe? Como sair de conflitos, muito mais do que muitas vezes uma pessoa de 21. Como é que eu integro esse? Como é que eu integro essa geração sanduíche? Que são essas pessoas de 40 e poucos, mas que têm os pais com 75, 80, e começa a ter necessidades. O pai não está muito mal, mas ele precisa de algum suporte eventual. Como é que a empresa vê isso também, tem que mudar esse olhar. Eu acho que o grande desafio das empresas é olhar para uma questão mais financeira. Eu vejo assim, por que as empresas às vezes optam pelos jovens? Porque é um salário mais baixo, é uma pessoa que está ali mordendo, querendo entrar no mercado de trabalho, cheio de energia. A pessoa que já está num outro momento da carreira, ou uns 50 mais, 60 mais, ele vai ter um custo adicional. Primeiro que ele já deve estar num patamar outro, né? Tudo bem que alguns cargos, como diretoria, como presidente de empresa, CEO, demandam essa experiência. Mas, assim, você não tem tanta gente assim para assumir esses cargos, porque a pirâmide ela é a ponta da pirâmide. Então, você não tem tantos cargos assim. Aí tem um outro agravante que eu, pelo menos, entendo, que é a questão do plano de saúde. Porque quanto mais velho, né, mais velho você fica, mais alto é o plano de saúde. Então, se a empresa tem isso, ela deve colocar na balança essas questões. Só que você tem, no outro lado, como tudo na vida tem pontos positivos e negativos, você tem os pontos positivos. Você tem pessoas experientes, né, mais equilibradas, que podem trazer ali uma maturidade para o time quando você tem pessoas jovens no meio. Mas como é que você lida com isso? Do jovem aceitar e faz a sinergia acontecer mesmo, né? E realmente retira tudo de bom dessa combinação, né? Acho que é o maior desafio, né? Que as empresas vão... Tem mais uma pergunta? A Janaína se identificou com o que vocês estão comentando, ela disse que isso é super importante. Algumas pessoas com 60 mais não se sentem capazes de sair sozinhas e precisam que filhos ou outros parentes acompanhem consultas. E ela está passando por esse momento com a sogra. Essa é a realidade de todo mundo. Um dia vai acontecer. Não tem como fugir. E que bom que a gente está se mobilizando, ou as famílias ou as empresas, em criar esse tipo de serviço para ser um suporte, para ser um braço amigo para essas famílias, né?
Porque senão realmente fica muito difícil, né? Você coordenar tudo, você dar conta. É um esforço físico, é psicológico, porque muitas vezes você está vendo o teu familiar sofrendo, você está levando um médico, enfim, muitas vezes você está vendo essa situação. Então a gente tem que se cuidar também, né? Esse é um ponto importante. E um outro aspecto que eu, na pesquisa, eu encontrei é com relação a consumo. A gente olha, né, e às vezes vê muito na televisão a questão, a pessoa lá aposentada com dificuldade, mas na prática, né, a gente falando aposentado assim, em geral, né, mas tem um estudo feito pela Geomarketing Scopo e disse que o consumo, isso em 2013, né, representou, de 50 a mais, representou 34% do consumo total da população brasileira. E que este ano deve chegar a 44%. Então, quer dizer, é muito representativo. Se você pensar que é quase metade do consumo brasileiro depende de pessoas acima dos 50 anos, a gente não pode desprezar esse fato. E aí volta aquele ponto que a gente discutiu antes, que é, será que o mercado está preparado, as empresas estão preparadas para absorver esse poder de consumo? Eu acho que não. Eu tenho um amigo, Martin Mayer, se estiver assistindo aí, da Senior Lab, lá do Rio Grande do Sul. Ele publicou uma matéria há um tempo atrás, mostrando assim, né, como é que, por exemplo, você tem um idoso. O idoso, com o passar do tempo, muitas vezes ele está mais curvado, né, por causa da postura, enfim. Muitas vezes são mais baixos e tal. Daí, assim, onde você coloca, muitas vezes, produtos para cabelo ou grisalho, lá em cima, onde ele não enxerga. Onde ou muitas coisas muito lá embaixo. Então, assim, as empresas vão ter que estar atentas até esses detalhes, né? Que esteja num local fácil, né? Que seja de fácil acesso para ele pegar, para ele enxergar, né? Então, esse é um ponto importante também, né? Que a gente vai ter que... a população está mudando e realmente precisa mudar para se adaptar, né? Então, verdade. Uma outra questão que a gente percebe, que é uma mudança, eu também tenho visto isso com algumas pessoas, até da família, de conhecidos, é que a pessoa, ela não quer sair do seu espaço. Você falou, né? A tua essência é aging in place, quer dizer, é você envelhecer no seu lugar. Não ir para a casa dos filhos, não ir para a casa de outros parentes. Repouso, casa de repouso. Então, ele quer ter a liberdade de ficar no seu espaço, na sua casa, ter a sua agenda, ter autonomia sobre a sua vida, enquanto ele puder. Óbvio, né? Mas, assim, vocês enxergam isso mesmo? Tem acontecido isso? Quando eu fui lançar a Senior Concierge, eu encomendei uma pesquisa de mercado e assim, 99% das pessoas, a gente conversou com filhos dessa geração do sanduíche, né, que é 40 e poucos a 60, e com essas pessoas de 70 e poucos, 80, quais eram os sonhos, o que eles queriam, como eles querem viver, como eles estão vivendo. E 99% dizia, eu quero viver na minha própria casa, no meu canto, que é onde eles têm as histórias deles, a identidade deles, a referência deles, né? Então, muitas vezes essa mudança, né, nessa etapa da vida, é muito brusca, muito difícil, né? Mas aí, o que eu costumo dizer? Você tem que estar preparado em vários aspectos. Você tem que estar preparado não só no aspecto psicológico, financeiro, né? Ou de suporte físico. Você ter um ajudante em casa, seja um cuidador, seja uma funcionária doméstica, enfim. Você ter alguma rede de suporte, mas você tem que ter um olhar pela casa também, pela residência. Adaptar. Não importa se você viveu lá 50 anos, eu conheço todas as cadeiras, eu posso andar de madrugada no escuro. Não é mais assim. Os teus reflexos mudam, a sua visão muda, né, com a idade. Então, a casa tem que ser adaptada. Você tem que começar a colocar barras, corrimãos, muitas vezes rampinhas, pensar nos tapetes. Então, são detalhes que a gente orienta, né? Que a gente tem um serviço específico para isso, que é justamente assim, você quer viver na sua casa, ok, mas vamos viver bem, com segurança. Pra você não cair dentro dessa sua casa, que ela não seja uma armadilha para você nessa fase nova da vida. É uma coisa que a gente pensou até como uma alternativa, porque se você não tem uma necessidade
de aprendizado do idioma para trabalho, não está pensando nisso, mas na questão cultural. Uma coisa que pode acontecer é você montar um grupo e um ciclo de leitura. Aí você pode ler coisas em inglês, coisas em espanhol, se você já conhece o idioma um pouquinho e quer manter um contato, para você também exercitar o cérebro e tudo mais. Você gosta de leitura? Quer ter companhia, essa parte social? Então, por que não ter um ciclo de leitura, mas dentro do idioma específico? Isso também é uma possibilidade que a gente está avaliando. Muito legal. Não sei se vocês viram, existe um filme, eles estão até com uma parte, é um documentário, que se chama Grey Power, Branco, Prata e Outros Tons. Que aí é um grupo de mulheres, porque tem essa questão que o homem, quando ele fica grisalho, ele fica charmoso, e a mulher, ela é envelhecida. Então, elas estão... são várias mulheres, e tem uma chamadinha, e todas elas com cabelo grisalho, assumindo os cabelos brancos, porque tem essa realidade, se você vai viver muitos anos, e desde quanto tempo você vai ficar, quanto tempo você vai atingir o cabelo? Quer sumir, né? Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que esse também é... Esse e outros aspectos, porque a gente também tem outras questões, né? Quando a gente vive mais, a gente tem outros desafios, sim. O que vocês acham disso? Eu tenho visto uma tendência, até de amigas minhas, de 45, 50 anos, que realmente já estão indo nessa linha, do Grey, assumindo o grisalho. Corajosas e acho bacana. Eu acho que é isso, tem espaço para todo mundo, né, hoje. Eu acho que para a mulher se apresentar do jeito que ela se sente melhor, não existe mais só um padrão, né? A gente vê isso hoje em dia, as pessoas com cabelo rosa, Sim. Por que não prata, né? Rosa, azul. Eu acho que as mulheres são muito mais empoderadas, né? E aí reflete nisso, ela vai falar, eu quero meu cabelo, né, natural, eu assumo um grisalho, né? Coisa que é diferente antigamente, né? Eu lembro de minha avó, meu avô foi descobrir que ela tinha cabelo branco, acho que quando ela tinha 80 anos, porque ela pintava escondido, né? Então, assim, era um mistério, porque tinha que estar sempre bonita, né? E achava que ela não obedecia, muito engraçado. E hoje em dia não, acho que a mulher fala, você é bonita assim, e não ficar refém, né? De uma tinta, de luzes, né? As mulheres não envelhecem, elas ficam loiras. Então, muitas brincadeiras. Eu acho que é a questão muito da mulher estar se realmente valorizando, né? Enfim, da forma que ela é. E não necessariamente precisa estar com o cabelo grisalho, todo branco, uma coisa desgrenhada. Sim. Não, tem cortes super bacanas, né? Tem produtos para diminuir o frizz, sabe? Todas essas coisas, né? Então, vai ficar começar a usar essas coisas ao nosso favor, né? Desde hoje até os 90, 100 anos. A gente tem que fazer. Tem mais um comentário? A Juliana comentou, trabalho na companhia de idiomas e vejo que temos de dar atenção extra aos alunos 60+, para ensinar alguns a ter aulas com Skype, por exemplo. É verdade. E isso é um prazer para nós. As empresas que oferecem serviços também para este segmento, mas não exclusivamente para eles, precisam ter profissionais preparados. Muito legal. Isso Porque não é simplesmente lançar uma coisa, um produto novo, mas ensinar eles a isso, né? Mas eu acredito que também essa geração, né, dos 50+, eles já estão muito mais cibernéticos, né? Eles são muito mais ainda são fáceis, imigrantes né? digitais, Não, né? sim, mas eles já vêm com mais olhos, né? Há um interesse. Eu vejo assim, algumas pessoas se interessam e outras não querem se interessar, não querem se envolver. Mas assim, é fato, eu acho que a gente teve esse desafio até com professores, né? Eu acho que a gente tem essa questão de como lidar com isso, porque a vida, o jeito como a gente dá aula mudou radicalmente. Então, a gente presenciou isso, viu que a gente tem a companhia de idiomas, né, fizemos aniversário em março, foram 27 anos já, né? E quando a gente começou a dar aula, era de um jeito, né? Não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular, imagina. E hoje a realidade é outra. Então, se o professor não acompanha essa evolução e não aceita isso, porque a gente teve algumas passagens. Eu me lembro de professores que, quando passamos da fita cassete para o CD, já foi um desafio. Já foi um desafio.
Aí você imagina, né? São várias etapas. E hoje a gente tem possibilidades assim inúmeras com a tecnologia. Então, se a gente não, né, o professor, o profissional, não acordar para isso, ele vai ficar fora do mercado, porque ele fica com uma linguagem analógica. Lígia, você tocou num ponto tão importante aí, pegando um gancho, você falou, não tanto da coisa digital, Sim. mas você falou numa palavra, flexibilidade. Sim. O que eu tenho observado, assim, dos nossos clientes, né? É uma constatação, e tem até estudos que comprovam, mas o que eu vejo, os nossos clientes que chegam melhor a essa fase mais longeva, até os 80, 90 anos, 100 anos, Sim. Eles têm mais flexibilidade para tudo na vida, sabia? Então, assim, eles são mais abertos. Eu não sei isso, mas tudo bem, me conta, me fala. Eu quero ir na casa, eu quero sair, eles são mais abertos, mais flexíveis para tudo. E isso acaba refletindo em tudo na vida deles, na saúde, no físico, no mental. Então, essa é uma coisa que eu acho que é um relacionamento com a gente, família, né? pra gente pensar, sabe? Nós, né? E as pessoas que estão nos assistindo, que é isso. Eu acho que esse é um segredo da longevidade. A flexibilidade. Não se fechar, não endurecer. Não ficar com aquela ideia, né? Porque na minha época, porque no meu tempo. Tudo era melhor, assim, 50 anos atrás. Não, deixa eu ver o que tem aqui que é legal também. É que nem no intercâmbio, por isso que as pessoas precisam estar preparadas. Né? Chegar lá e falar, porque minha comidinha do Brasil é mais gostosa. Não, você está na Itália, você vai comer o italiano e vai achar que aquilo é gostoso. Né? Você está na Inglaterra, vai provar o que tem mesmo lá. As diferenças de comportamento. Claro. Então, assim, a pessoa, eu acho que isso já está desenvolvendo desde cedo, né? Os brasileiros, né? E isso vai refletir também depois, né? Quando ficar mais velho. Gente. Porque tem que ser flexível e as coisas estão, né, mudando tão rapidamente, então a gente precisa estar aí bem fácil. Tem mais algum comentário? A Janaína só comentou que não é normal as pessoas terem facilidade com o celular, mas ser desafiador com o notebook. Porque é uma coisa que você está ali o tempo todo usando, né? O importante é ter uma ferramenta que, né, se sinta confortável. Enfim. Se não for um notebook, que seja o celular, já está ótimo, né? Hoje o celular já está tomando até o espaço do notebook, né? Então, é fato que a tecnologia tem outros desafios que a gente já viu muito por aí. Mas, assim, acho que todas as gerações têm desafios. Com certeza, todas as gerações têm desafios. Mas isso que você falou é uma verdade. Eu acho que é flexibilidade e a gente não pode, com o passar do tempo, deixar assim, enraizado, né, uma coisa meio fossilizada, comportamentos que a gente teve no passado. Porque aí fica mais difícil realmente você se adaptar a esse mundo atual, né? Essas novas realidades. As novas realidades. É isso aí. Vocês têm algum comentário? Não sei, acho que se tiver mais alguma pergunta, acho que... Quase uma hora de bate-papo. Quase uma hora de bate-papo. Acho que a gente pode passar por vários temas. Não sei se vocês querem encerrar, colocar mais alguma questão. Eu gostaria de colocar duas questões. Eu acho que, uma a gente acabou de falar, que é essa da flexibilidade, da não ser rígidos, né? Eu acho que não sermos rígidos. E a outra é o cuidado para essa geração, que eu chamo de... Eu não, né? Ela já é caracterizada como geração sanduíche. Tomem cuidado com vocês mesmos. Né? Se cuidem, porque é muito fácil a gente também adoecer cuidando dos outros, seja dos filhos e dos pais, ou só do trabalho, né? Então, essa fase, né, dos 40, 50, 60 anos, é a fase onde a gente tem que realmente se cuidar e se preparar para chegar ao 100 muito bem. Também não vale a pena chegar ao 100 mal, né? Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que o que eu acho que vale a pena a gente, né, de tudo que a gente conversou, é permitir-se, né? Por que não? A idade não pode ser um empecilho. Tem desafios, sim, questões de gerações, mas acho que como muitos outros desafios a gente tem, né? De gêneros, de raças e religião, isso é do ser humano. Mas eu acho que, por que não? Independente da idade. Se eu tenho 80 eu quero fazer alguma coisa, eu posso fazer, eu tenho dinheiro para, por que não, se eu tenho condições? Você comenta aquele caso, só para a gente encerrar, dessa uma cliente nossa. Ela falou da cadeira de rodas. Ela é cadeirante, né? Ela tem
fugiu a palavra, mas tudo bem. Cadeirante, ela não Sim. anda, né, não move as pernas. Mas ela é uma pessoa tão cheia de vida, tem já 80 anos, ela viaja, ela faz cruzeiros, essa é uma dica boa também, né, que viajar, fazer cruzeiros que Tem muito esse público. tem muito esse público, os verdade. navios, no geral, são muito bem preparados para receber esse público. Ela viaja o mundo, ela quer lançar novas empresas, ela sempre foi uma empresária de sucesso, ela continua produzindo, ela vai em todos os eventos que a gente promove, no MASP, no Teatro Municipal, em tudo ela vai, ela não se limita. Acho que esse é o por que não, né? Por que não? Não, eu acho, assim, não cheguei lá, mas eu vejo como sendo, não sei, a melhor fase assim, da vida, né? Eu acho que é a fase que você já fez tudo que tinha que fazer, já criou os filhos, e é a fase de aproveitar. Então, realmente, aproveitar ao máximo a experiência, seja viajando, seja, né, ficando na sua casa, mas ficando de qualidade, fazendo um curso online, presencial, enfim. Eu acho que é uma fase, deve ser uma fase muito, muito gostosa, assim, da vida, e que tem que encarar isso como uma fase realmente boa, né, e não falar, não, acabou, não tenho mais motivos, né, para viver, não, pelo contrário, eu acho que agora que é a hora mesmo de curtir, né, e de viver de forma mesmo saudável e com qualidade. Muito bom. Pessoal, muito obrigada aí por nos acompanharem, pelas perguntas. Esse vídeo vai ficar gravado, né, e a gente vai divulgar para vocês. Nós temos também aí nesse link o e-mail não, desculpe, o site de cada uma das empresas, né, da Neila, da Márcia e da Companhia de Idiomas, que já é o próprio site aí. E se vocês tiverem qualquer comentário depois e quiserem passar para a gente, à vontade. Ficamos à disposição. Isso. Obrigada aí pela audiência.